Ver o seguinte, a gente vai acompanhar, né? Deixando claro para você que está em casa, nós estamos acompanhando de perto lá a situação. Qualquer fato relevante, novo, você será atualizado. Vou fazer o seguinte agora para a gente conseguir, para a gente prosseguir na nossa conversa aqui no estúdio. Vamos dar uma espiada no que os dois candidatos que estão liderando as pesquisas, quais são os planos? São planos bem diferentes. Vamos ver o que eles pretendem para o dia de amanhã. Claro, os dois de olho nas eleições. A reportagem é de Adriana de Luca. Bolsonaro, que vem convocando seus apoiadores há semanas para os atos, confirmou presença nas manifestações de Brasília e do Rio de Janeiro. Além disso, está previsto que ele participe da manifestação em São Paulo por vídeo. Então, no próximo dia 7, um convite, às 9 da manhã aqui em Brasília, um grande desfile aqui. E depois, às 15 horas, lá em Copacabana, Rio de Janeiro. Esse é um evento para marcar a posição, realmente. Os resultados das últimas pesquisas eleitorais que apontam Bolsonaro com dificuldade para diminuir a diferença em relação ao ex-presidente Lula na disputa fizeram aumentar a apreensão sobre qual será o tom adotado em seus discursos. Não me parece que ele vá moderar o seu discurso nesse ambiente ainda mais insuflado pela população que estará lá o apoiando, então ele costuma nessas horas até aumentar o tom, mas dificilmente a gente vai ver um contexto de violência generalizada ou de qualquer incitação à ruptura democrática no dia de amanhã. Qualquer coisa que saia do script pode colocar a própria candidatura do presidente Bolsonaro em risco. No ano passado, 7 de setembro foi marcado por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Na época, as ameaças do presidente aprofundaram a crise entre o Planalto e o Judiciário. O ex-presidente Lula, por sua vez, não tem aparições públicas programadas. O petista deve dedicar o dia à gravação de propagandas eleitorais para rádio e televisão. A avaliação de aliados de Lula é de que Bolsonaro e seus apoiadores devem radicalizar o discurso durante os atos. E toda vez que fez isso, o atual presidente viu crescer a rejeição do eleitorado. E é nisso que o PT aposta. Ele não poderá, ao contrário do seu principal adversário, capitalizar em cima do dia da independência do Brasil. Se ele manda, por exemplo, seus apoiadores saírem às ruas de camiseta vermelha, isso simplesmente vai insuflar ainda mais a candidatura do presidente Bolsonaro e criar essa oposição que favorece o presidente entre verde e amarelo de um lado e vermelho do outro. Então, vai ser muito difícil para os outros candidatos, em particular para o ex-presidente Lula, usar o dia 7 como um dia simbólico para a sua própria finalidade eleitoral. Em reunião com membros de sua campanha nesta terça-feira, o petista criticou o uso eleitoral da data pelo adversário. Seja tratando o 7 de setembro como se fosse uma coisa dele, quando na verdade o 7 de setembro é a comemoração de uma festa de interesse de 215 milhões de brasileiros, porque afinal de contas é a independência do nosso país. Thaís, vamos ver o que até agora a gente tem como, digamos, fato ainda não é porque vai acontecer amanhã. Mas a gente já tem uma perspectiva que, de fato, serão manifestações de considerável proporção. Não sei se serão maiores ou menores que o do ano passado, mas serão grandes. Ok, isso a gente tem mais ou menos como um consenso entre todos os jornalistas, analistas, repórteres e tal. A gente considera que vai ser um dia com muita gente na rua, apoiando o presidente, no caso. Estou me referindo a isso. Comportamento dele. O que você, nas suas conversas, conseguiu detectar? É possível antecipar o comportamento dele? William, a palavra que a gente mais ouve, o Caio até já citou ela algumas vezes hoje, é imprevisibilidade. Embora haja um esforço da campanha do presidente para que ele não vá para o ataque em especial contra o Judiciário, e estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e, mais especificamente, o ataque direto aos 3 ministros que são alvo preferencial, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, há dentro da campanha também uma percepção bastante clara, cristalina, de que o presidente Jair Bolsonaro é intutelável. Então, ele pode chegar e, levado por essa massa de gente que deve estar na rua, como de fato é a expectativa, falar aquilo que o público quer ouvir. Mas eu ouvia uma avaliação hoje à tarde, e aí conversando com integrantes da campanha petista, que achei bastante interessante. Que no ano passado,
muitas dessas pessoas foram às ruas esperando que algo concreto acontecesse. E aí, aqui vou falar bastante claramente. Uma invasão do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. E que, de certa forma, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha sido bastante crítico, tenha tido um discurso com teor golpista, tenha atacado o ministro Alexandre de Moraes, efeito prático não teve. No fim das contas, o efeito prático foi a carta de Michel Temer, fazendo com que o presidente recuasse de tudo que ele havia dito. Então, há uma percepção do outro lado de que, para além de imagens de multidão, talvez não se tenha um efeito prático positivo para a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Se bem que, Thaís, efeitos de imagem de grandes multidões têm impacto político. Se esse é o objetivo, provavelmente ele o alcança. A sua avaliação, Caio, o que você consegue neste momento, agora aqui, pouco depois das 10 da noite, antecipar sobre o comportamento do Bolsonaro amanhã? Bom, vai muito também na linha da Thaís, na linha das nossas apurações, a gente conversa muito com o entorno do presidente Jair Bolsonaro, então há uma expectativa, sim, de moderação, de um discurso para o centro, de um discurso para ganhar a eleição, e ajudado pelas imagens, né? Então, a mensagem é muito importante. Eu diria que a mensagem é o fato mais importante amanhã. O discurso do presidente... A mensagem é o fato mais importante? A mensagem, para mim, é o fato mais importante. Cobrindo esse governo, deputado Bolsonaro, quando eu era setorista de Congresso, cobrindo o Palácio do Planalto desde 2019, aqui na CNN, quer dizer, CNN veio depois, mas eu acredito num Bolsonaro pragmático amanhã. O Bolsonaro tem 27 anos de Congresso, era um deputado de baixo clero, e ninguém vira presidente da República do nada. Eu apostaria nisso, posso estar errado amanhã aqui, cai ontem, não me gravem, mas eu acredito num Bolsonaro mais pragmático. Talvez a crítica seria pela figura de linguagem, eu não acredito num Alexandre de Moraes canalha repetindo o ano passado na Paulista. Aqui na Paulista, aqui do nosso lado. Eu não acredito. Agora, por favor, pode ser que aconteça, porque se nem quem conhece ele, o general Ramos lá, que está com a amiga há 40 e tantos anos, nem quem conhece ele, né, vive na casa dele. O que você acha? Dá para prever? Nós vamos ter que corrigir o Caio amanhã? Eu não tenho ideia, William. Eu não tenho ideia. O que seria interessante, Caio, do ponto de vista da análise política, é tentar determinar o que é pragmático para o Bolsonaro. Pragmático para ele é prosseguir no que até aqui ele nunca desistiu, que é um eixo de ataque contra, sobretudo, a instituição do judiciário. Ou pragmático para ele é aceitar aquilo que recorrentemente os aliados dele do Centrão têm proferido. Por favor, não pisa nesse acelerador, porque as pesquisas trazem o seguinte retorno: você não ganha um só voto com isso, você só cria um ambiente de turbulência que, no fundo, acaba sendo, claro. Eu acho que tem uma frase dele hoje que é bem ilustrativa disso. Do Caio ou do Bolsonaro? Do Bolsonaro. A hora que ele diz sobre a decisão do Fachin, do decreto de armas, certo. E ele fala, depois das eleições eu me resolvo com ele em uma semana. É um recuo tático, né? Pragmático é ganhar a eleição. Eu vou esperar. Ele quer ganhar a eleição, ele precisa ganhar a eleição. Eu vou esperar passar a eleição, mas não é que eu estou mudando de ideia, né? Eu preciso só esperar passar esse período. Mas também é um recuo de horas, né? Porque no sábado, por exemplo, ele chamou Alexandre de Moraes com todas as letras de vagabundo. Não citou o nome. Sem falar o nome dele, né? Ah, gente, mas assim... Então, mas essa talvez, né? Thaís, eu acho interessante, porque, eu concordo, né? Era ele, né? Mas talvez amanhã a gente veja alguma coisa assim, uma figura de linguagem, alguma coisa... Mas aí vai ser um recuo? Não sei se dá para classificar com recuo. A minha aposta, eu apostaria numa tentativa de conquistar um eleitor de centro, fazendo as imagens com discurso. Eu iria por aí, mas posso estar errado. Amanhã eu posso passar vergonha aqui. Não é questão de passar vergonha. A política muda e, no caso da crise brasileira, a gente vê alterações em questão de horas. Por favor. Posso trazer um outro tema que eu acho vontade. Que é o dano para a imagem das Forças Armadas, do evento de amanhã.
Porque assim, hoje estava conversando com os apoiadores do Bolsonaro do Rio de Janeiro, você tem todo um evento montado para ir das 8 da manhã às 4 da tarde. Às 4 da tarde ele termina o evento, caminha ali 150, 300 metros até o trio elétrico do Silas Malafaia para fazer o discurso, numa tentativa ali de atender a legislação de que ele não pode discursar como candidato num evento público. Será que isso é suficiente para blindar a imagem das Forças Armadas que estão sendo capturadas para dentro desse discurso político eleitoral? Hoje conversei, né, com generais, com gente que circula também muito perto dos militares. Tem um incômodo muito grande no Exército, que é o maior poder político das forças. Né, eles conseguiram evitar de ter um desfile militar como queria o Bolsonaro. Eles vão concentrar o desfile em Brasília. Exatamente, conseguiram evitar o desfile pela orla de Copacabana, mas não conseguiram evitar essa associação que vai ser meio evidente. E já a aeronáutica e marinha, a percepção dessas pessoas é que elas estavam mais misturadas ali nesse contexto todo, mais apoiando o Bolsonaro, mas que elas eram, de alguma forma, qual foi a palavra que utilizaram? Coadjuvantes dentro da distribuição de poder. Até pela característica das armas, né? Na distribuição de poder político tamanho, dentro das forças. Tá de pé a pergunta que a Raquel formulou para vocês dois, na verdade. Estou fazendo, tá? Tô pegando carona na tua pergunta, para a Thaís e para o Caio. Se vocês não gostarem da pergunta, a culpa é da Raquel. Não, mas qual que é? A pergunta é a seguinte, ele consegue ou não, pelo que está previsto acontecer amanhã, se apropriar da imagem das Forças Armadas? Manchete. Manchete. Nossa, que difícil. Culpa da Raquel. Não faço ideia se ele consegue. Manchete. Vai ficar na imagem. Eu acho que as Forças Armadas estão neste final de primeiro mandato e com muita dificuldade de haver um segundo mandato. Está muito comprida essa manchete aí, né? Tá. Consegue ou não consegue se apropriar? Parcialmente. Parcialmente, ok. Manchete, assim que é. Conclusão. Daqui a pouco, os analistas, às vezes, a gente tem que, né? Um pouquinho assim.